Olá pessoal, vamos então para o nosso terceiro e último vídeo da disciplina de metodologia científica relacionado à terceira semana de aula, e a gente vai conversar nesse vídeo sobre dois últimos capítulos de um trabalho científico, os dois que estão presentes quando a gente está fazendo uma pesquisa científica concluída, que são a apresentação e a análise dos resultados e as considerações finais. Vamos começar com o capítulo 4, de apresentação e análise dos resultados. Quando a gente começa o capítulo 4 de apresentação e análise de dados, é importante a gente ter um pensamento que vai nortear o nosso desenvolvimento do nosso trabalho a partir de então. Cada subseção do capítulo 4 vai estar relacionado a um objetivo específico que você desenvolveu lá no capítulo 1. Então, se eu tenho 4 objetivos específicos, se eu propus 4 objetivos específicos lá no meu capítulo 1, o meu capítulo de apresentação de resultados, ele vai ter 4 subseções. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Uma subseção para cada objetivo específico. Então, vamos supor que o meu objetivo específico, o meu primeiro objetivo específico, lá no capítulo de introdução, fosse descrever as características do marketing da empresa estudada. Nos resultados, eu vou ter uma subseção intitulada Descrição das características do marketing da empresa estudada. E aí, o que vai acontecer? Depois que eu apresentar, nesse caso aqui, os meus 4 objetivos específicos, nas minhas 4 subseções do capítulo de apresentação e análise de resultados, eu vou ter a soma dessas 4 subseções, o meu objetivo geral. E aí, após apresentar cada um dos dados, eu vou comparar esses dados com a literatura, ou seja, com o que eu escrevi na fundamentação teórica. O capítulo de apresentação de resultados, ele pode ser um capítulo que vai ter a apresentação de resultados junto com discussão ou separado de discussão. Qual que é essa decisão? Ela está baseada em quê? Ela está baseada no autor, no orientador, ou se vocês estiverem publicando esse material, na exigência que a revista faz dessa divisão. Não faz diferença nenhuma se a gente vai apresentar junto ou separado. Eu vou explicar separado só para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas o que a gente vai poder desenvolver é cada apresentação de resultado com uma discussão logo na sequência, se vocês quiserem fazer esse trabalho juntos. A apresentação de resultados nada mais é do que a contação de uma história. Que história é essa? A contação da história do que você encontrou durante a coleta de dados. Se fosse uma pesquisa teórica, que não é o caso quando a gente está trabalhando com o TCC, o MBA em gestão estratégica, eu estaria falando sobre o que eu encontrei nas pesquisas, nos artigos que eu li, resumi e sintetizei. Como a gente está trabalhando com um TCC teórico-empírico, eu estou trabalhando com apresentação de resultados de pesquisa prática. E o que eu vou fazer? Eu vou descrever o que eu coletei nos dados através das entrevistas, dos questionários e das observações. Eu vou, por exemplo, descrever trechos de entrevista, eu vou apresentar as análises estatísticas que eu realizei, eu vou apresentar texto, eu vou apresentar tabelas, eu vou apresentar quadros, eu vou apresentar figuras, sempre com a ideia de mostrar para o meu leitor aquilo que eu obtive nas entrevistas, nos questionários e nas observações, ou seja, na coleta de dados, certo? Só que só isso não basta para fazer um trabalho científico. Além da apresentação de resultados, é necessário fazer a discussão desses resultados. A discussão dos resultados nada mais é do que uma comparação, uma relação entre aquilo que eu encontrei na minha coleta de dados, ou seja, na minha pesquisa empírica, com aquilo que já existe escrito na teoria sobre a temática, ou seja, aquilo que estava na minha fundamentação teórica. Eu vou comparar os dados teóricos e empíricos
através de textos, quadros e figuras. A ideia aqui é que eu consiga dizer: encontrei a informação X na minha coleta de dados e o autor A concorda com o achado que eu tive, ou o autor A não concorda com o achado que eu tive. Eu tive um achado empírico diferente do que a fundamentação teórica me apresentou, certo? Isso é discussão de resultados. E aí o capítulo de considerações finais, que também pode ser chamado de conclusão. As considerações finais, normalmente, é um texto que a gente escreve sem referenciar autores. A ideia aqui é fazer um grande fechamento dessa pesquisa. É mostrar 5 coisas muito importantes. A primeira coisa é responder a pergunta de: os objetivos que eu tracei lá no meu capítulo 1, o meu objetivo geral e os meus objetivos específicos, eles foram alcançados? Qual foi ou quais foram as maiores descobertas que essa pesquisa me trouxe? Quais são as propostas e sugestões dos próximos estudos? Se eu tivesse que continuar essa pesquisa, para onde que eu continuaria? Qual seria a próxima ação que eu faria em relação a estudos futuros? E por fim, implicações práticas e teóricas e limitações. Quando a gente fala de implicação prática e teórica, a gente está falando de implicação de benefícios para a teoria, no caso de implicações teóricas, e implicações e benefícios para a sociedade ou para as organizações, no caso de implicações práticas. E no caso de limitações, são coisas que talvez tenham acontecido que atrapalharam o desenvolvimento da nossa pesquisa, como, por exemplo, tempo, como, por exemplo, recursos financeiros, como, por exemplo, a impossibilidade de generalizar os resultados que eu apresentei, certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula da terceira semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês puderem apresentar e que vocês quiserem entrar em contato, por favor, entrem em contato comigo. Obrigada!